A Revolução Copernicana. O centro do universo. Antes da Revolução Copernicana, a visão predominante era o geocentrismo, onde a Terra era considerada o centro do universo, e todos os corpos celestes giravam ao seu redor. Essa ideia estava profundamente enraizada tanto na filosofia quanto na teologia da época. Nicolau Copérnico, um astrônomo polonês, desafiou essa visão ao propor o heliocentrismo, a teoria de que o Sol estava no centro do universo, com a Terra e os outros planetas orbitando ao seu redor. Publicada em 1543, sua obra, De Revolutionibus Orbium Coelestium, marcou o início de uma nova era na astronomia. A Revolução Copernicana foi uma das primeiras grandes rupturas com o pensamento medieval, desafiando não apenas as concepções científicas, mas também as doutrinas religiosas da época. Ela abriu caminho para futuras descobertas e estabeleceu as bases para o método científico. A Revolução Galileana. A observação astronômica Galileu Galilei, um cientista italiano, fez avanços significativos na astronomia ao utilizar o telescópio, uma invenção recente na época. Em 1609, ele foi o primeiro a observar as luas de Júpiter, as fases de Vênus e as crateras da Lua, provando que os corpos celestes não eram perfeitos e imutáveis, como se acreditava anteriormente. As descobertas de Galileu apoiaram a teoria heliocêntrica de Copérnico, o que o colocou em conflito direto com a Igreja Católica. Em 1633, ele foi condenado pela Inquisição e forçado a abjurar suas crenças. No entanto, seu trabalho lançou as bases para a física moderna e a astronomia. A Revolução Galileana não apenas revolucionou a astronomia, mas também influenciou o desenvolvimento da física e da matemática. Galileu é muitas vezes chamado de pai da ciência moderna, por suas contribuições ao método científico e à nossa compreensão do universo. A Revolução Newtoniana. As leis do movimento. Isaac Newton, um dos maiores cientistas da história, formulou as 3 leis do movimento e a lei da gravitação universal, publicadas em sua obra, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, em 1687. Essas leis explicam como os objetos se movem e interagem sob a influência de forças, revolucionando a física. Newton foi o primeiro a demonstrar que as mesmas leis que governam o movimento dos objetos na Terra também se aplicam aos corpos celestes. Essa unificação foi um dos maiores avanços da ciência, mostrando que o universo segue princípios universais. A física newtoniana dominou a ciência por mais de 2 séculos e influenciou profundamente a filosofia, especialmente o pensamento iluminista. Newton provou que o universo podia ser compreendido através da razão e da matemática, estabelecendo a base para a ciência moderna. A Revolução Química. Lavoisier e a Nova Química. Antoine Lavoisier, um químico francês, é frequentemente chamado de pai da química moderna, por suas contribuições fundamentais. Ele descobriu o papel do oxigênio na combustão e na respiração, desbancando a teoria do flogisto, que dominava a química da época. Lavoisier também formulou a lei da conservação da massa, que afirma que a massa total de um sistema fechado permanece constante, independentemente das reações químicas que ocorram. Isso marcou o início da química como uma ciência quantitativa. A Revolução Química teve um impacto profundo não apenas na ciência, mas também na indústria, especialmente na fabricação de produtos químicos e farmacêuticos. O trabalho de Lavoisier estabeleceu os fundamentos da química moderna e abriu caminho para inúmeras descobertas subsequentes. A Revolução Industrial, a máquina a vapor e a produção em massa. A Revolução Industrial, que começou no final do século XVIII, foi impulsionada pela invenção da máquina a vapor por James Watt. Esta invenção revolucionou a produção industrial, permitindo a mecanização de processos e a produção em massa. A Revolução Industrial transformou profundamente as sociedades, levando ao crescimento das cidades, à expansão do comércio e ao surgimento da classe trabalhadora.
A industrialização também trouxe desafios, como a exploração do trabalho e o aumento da desigualdade social. A Revolução Industrial teve um impacto global, espalhando-se da Europa para as Américas e Ásia, e mudando para sempre a economia mundial. Ela lançou as bases para o mundo moderno, marcando o início da era industrial e da globalização. A Revolução Darwiniana, a teoria da evolução. Em 1859, Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, onde apresentou a teoria da evolução por seleção natural. Darwin argumentou que todas as espécies de vida evoluíram ao longo do tempo a partir de ancestrais comuns, através de um processo de seleção natural. A teoria de Darwin desafiou as crenças religiosas e científicas da época, gerando controvérsias significativas. No entanto, ela foi gradualmente aceita pela comunidade científica e se tornou a base da biologia moderna. A teoria da evolução teve um impacto profundo na biologia, na antropologia e na filosofia. Ela transformou nossa compreensão da vida e da nossa própria origem, influenciando debates sobre religião, ética e natureza humana. A Revolução Genética, o Código da Vida. Em 1953, James Watson e Francis Crick descobriram a estrutura de dupla hélice do DNA, o código genético que contém as instruções para a construção de todos os seres vivos. Esta descoberta revolucionou a biologia e abriu caminho para a genética moderna. Nas décadas seguintes, o campo da genética avançou rapidamente, culminando no projeto Genoma Humano, que mapeou todo o DNA humano. Este projeto, concluído em 2003, revelou a complexidade do genoma humano e abriu novas possibilidades para a medicina personalizada. A revolução genética teve um impacto profundo na medicina, permitindo o desenvolvimento de novos tratamentos e terapias genéticas. No entanto, também levantou questões éticas significativas, como a manipulação genética e a privacidade genética. A Revolução Relativística, Einstein e a Nova Física. Em 1905, Albert Einstein publicou sua teoria da relatividade especial, que revolucionou nossa compreensão do espaço e do tempo. Ele mostrou que o tempo e o espaço não são absolutos, mas relativos ao observador, e que a velocidade da luz é constante. Em 1915, Einstein expandiu sua teoria para incluir a relatividade geral, que descreve a gravidade como a curvatura do espaço-tempo causada pela massa. Esta teoria foi confirmada por observações astronômicas e é fundamental para a cosmologia moderna. A revolução relativística teve um impacto profundo na física, substituindo a física newtoniana em muitos aspectos e abrindo caminho para a física quântica. Ela também influenciou a filosofia, desafiando nossas concepções de realidade e de causalidade. A Revolução Quântica, o mundo dos átomos. A Revolução Quântica começou no início do século XX, com a descoberta de que as leis da física newtoniana não se aplicavam ao mundo subatômico. Werner Heisenberg formulou o princípio da incerteza, que afirma que é impossível determinar simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula com precisão absoluta. Outra descoberta fundamental foi a dualidade onda-partícula, que mostra que as partículas subatômicas, como os elétrons, podem se comportar como partículas ou como ondas, dependendo de como são observadas. A mecânica quântica teve um impacto profundo na tecnologia, permitindo o desenvolvimento de dispositivos como transistores e lasers. Ela também levantou questões filosóficas sobre a natureza da realidade e o papel do observador na física. A Revolução da Informação, a Era Digital. A Revolução da Informação começou com a invenção do computador no século XX. Os primeiros computadores, como o ENIAC, eram máquinas enormes e complexas, mas abriram caminho para a revolução digital. A criação da internet na década de 1960 e sua expansão nas décadas seguintes transformaram a maneira como nos comunicamos, trabalhamos e acessamos informações.
A conectividade global facilitada pela internet mudou todos os aspectos da sociedade moderna. A revolução da informação teve um impacto profundo na economia, permitindo o surgimento de novas indústrias e modelos de negócios. Ela também transformou a cultura, a educação e a maneira como interagimos uns com os outros. A revolução biomédica, manipulação da vida. Os avanços na biotecnologia e na terapia genética permitiram manipular genes para tratar doenças e criar organismos geneticamente modificados. Estes avanços abriram novas fronteiras na medicina e na agricultura. No entanto, a manipulação genética também levantou questões éticas significativas, como a possibilidade de criar bebês projetados e a modificação genética de seres humanos. A bioética tornou-se um campo importante para abordar essas questões. A revolução biomédica teve um impacto profundo na saúde, permitindo novos tratamentos para doenças genéticas e infecciosas. Ela também transformou a agricultura, aumentando a produtividade e a resistência a pragas. A revolução da IA, inteligência artificial e robótica. A inteligência artificial, IA, e a robótica avançaram rapidamente nas últimas décadas, com máquinas capazes de aprender, tomar decisões e realizar tarefas complexas. Desde assistentes virtuais até carros autônomos, a IA está transformando a sociedade. A ascensão da IA também levantou questões éticas e sociais significativas, como a automação do trabalho, a privacidade dos dados e o desenvolvimento de armas autônomas. Estes desafios exigem uma abordagem cuidadosa e regulamentação. A revolução da IA promete transformar muitos aspectos da vida moderna, desde a medicina até o transporte, mas também apresenta desafios que precisamos enfrentar para garantir que os benefícios da IA sejam distribuídos de maneira justa e ética. As maiores revoluções científicas da história não apenas transformaram nossa compreensão do mundo, mas também moldaram profundamente a sociedade e a cultura. Desde a astronomia até a biotecnologia, cada revolução abriu novas fronteiras e apresentou novos desafios. À medida que continuamos a explorar e inovar, a ciência permanece uma força motriz para o progresso humano, oferecendo novas oportunidades para melhorar nossas vidas e compreender o universo. Obrigado por acompanhar nosso vídeo e esperamos que tenha gostado desta exploração profunda e instigante. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes. Até a próxima!